Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre negociação e técnicas de negociação. A gente acha normalmente que quando se fala em negociação, única e exclusivamente ela serve para grandes empresas, para grandes empresários que precisam negociar com fornecedores, precisam negociar com consumidores, precisam negociar, enfim, alguma coisa. E na verdade não é nada disso. Técnicas de negociação são importantes para todos nós. Por quê? Porque nós estamos negociando na nossa vida várias e várias vezes por dia. Por exemplo, se você tem um filho e esse filho quer alguma coisa que você não quer ou não pode dar, você precisa saber negociar com ele. Porque se você simplesmente chegar para ele e disser não, sem a justificativa, primeiro que dependendo da idade ele vai começar a perguntar por quê? Por quê? Por quê? E segundo, que você vai criar birra, que você vai criar alguém que não entende a motivação das coisas. E aqui vai a primeira ideia quando a gente fala em negociar. Precisamos saber o porquê das coisas, precisamos saber o porquê que as coisas são como são. Ora, mas é óbvio que esse não é um canal de educação de filhos e, portanto, as técnicas de negociação valem também para você. Quando? Quando você precisa, por exemplo, ir às compras. Não no supermercado, por exemplo, porque no supermercado o preço é definido e não tem como negociar. Mas quando você vai às compras em uma loja, quando você vai às compras em relação àquela tua vizinha que vende roupa, que vende perfume, enfim. Então, a gente precisa aprender a negociar. A primeira forma de negociar, quando nós vamos às compras, é pedir desconto. Pedir desconto, pessoal, é fundamental. Não dá para a gente pensar em ir às compras sem pelo menos tentar um descontinho. Principalmente se você estiver comprando à vista e principalmente se você estiver comprando no dinheiro. Por quê? Porque à vista no dinheiro não tem a taxa da máquina, não tem espera para receber o dinheiro. E, portanto, o comerciante pode perfeitamente, sim, te dar algum tipo de desconto. Esse é a primeira grande técnica de negociação. Peça desconto, mas não perguntando se tem desconto. Não diga lá, tem desconto? Não, não faça isso. Diga assim, qual é o desconto? Por quê? Porque se eu pergunto se tem desconto, eu abro margem para que o comerciante me diga sim ou não. Mas se eu pergunto qual é o desconto, eu já estou dizendo para ele que há um desconto e que eu quero saber qual é. Ou seja, eu não dou muito para ele a alternativa de me dizer não. Tanto é que quando a gente pergunta qual é o desconto e não tem desconto, o vendedor, o gerente da loja, ficam bastante constrangidos, né? Como se diz por aí, bastante desenchabidos de não te dar desconto. Né? Por quê? Porque é óbvio, desconto é fundamental, todo mundo gosta e desconto é extremamente importante na nossa vida, vamos falar a verdade. Assim, precisamos sempre pedir desconto em tudo que a gente faz, nos lugares aonde a gente vai para fazer compras. Segundo, técnicas de negociação para reduzir valores de contas cotidianas. A conta do telefone está pesando muito? Liga na operadora, peça um plano mais barato, peça desconto, pergunte a eles o que eles têm de alternativa, igual ou melhor daquela que você tem, com menos preço. E lide com várias operadoras fazendo um leilão entre elas. Leia-se, leva quem me oferecer
a melhor alternativa. É óbvio que isso vai depender também do lugar onde você está, né? Por quê? Porque dependendo do lugar onde a gente está, a operadora não tem um bom sinal. Mas dentre aquelas que têm bons sinais, ou nos lugares em que todas pegam muito bem, obrigado, vale a pena fazer isso. Assim como vale a pena fazer um, entre aspas, leilão entre os bancos quando a gente precisa de financiamento de carro, quando a gente precisa de crédito, quando a gente precisa até de financiamento imobiliário. No caso do financiamento imobiliário, né, por conta inclusive do subsídio governamental, normalmente as taxas da Caixa Econômica são imbatíveis, mas não custa nada fazer uma pesquisa. Pesquisar é importante quando a gente faz esse tipo de negociação. Entretanto, os bancos também precisam de outros tipos de crédito e ofertar outros tipos de crédito, porque afinal de contas é exatamente disso que eles vivem. Assim sendo, você pode perfeitamente bem, sim, chegar no seu banco e conversar com o seu gerente, perguntando a ele quais são as taxas, perguntando a ele quais são as melhores maneiras para se negociar. O que tem de bom em termos de negociação? O que tem de interessante? Quais são as taxas de juros aplicadas para os mais diversos tipos de empréstimo? Como os bancos entre si concorrem e fazem força para reter o cliente, até porque o cliente é alguém que amanhã ou depois pode se tornar cliente também do banco. Essa questão do leilãozinho que a gente faz em relação às taxas de financiamentos, às taxas de empréstimos, é uma alternativa interessante, é uma alternativa sempre para se usar. E é óbvio que é negociação, inclusive em relação ao banco com o qual você trabalha. Então, por exemplo, você trabalha com o Itaú, mas o banco Bradesco ou o Santander te oferecem condições melhores. Você pode chegar no Itaú e dizer, olha, eu não tenho mais interesse em manter negócio com vocês, ou eu não tenho interesse em abrir esse crédito porque o banco tal está me oferecendo uma taxa Y. Como os bancos não querem perder clientes, tanto é que eles fazem uma enorme força para você não fechar conta e para você não encerrar as atividades, o normal é que o banco ceda aquilo que você quer, ou até que muitas vezes ele te ofereça uma condição melhor. Por quê? De medo que você saia dele e vá para o concorrente, né? Principalmente o banco com o qual você mantém relacionamento. Por quê? Porque aí dá para jogar na cara do gerente aquela velha frase: ué, o Bradesco não tem relacionamento nenhum, não tem relacionamento de 1, 2, 5, 10 anos. Eles me oferecem uma taxa melhor do que vocês? Como assim? Então, é também forma de negociar e é forma de conseguir condições melhores para empréstimos, para financiamentos, enfim, para uma melhora da vida creditícia quando a gente precisa pedir crédito, obviamente. Técnicas de negociação são fundamentais hoje na nossa vida. Como se disse no começo do vídeo, tanto para criar filho quanto para a sua vida financeira. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Não esquecendo de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo, acione as notificações, acione o sininho para que sempre que tiver vídeo novo, você seja notificado. Obrigada e até a nossa próxima semana.